A aula de hoje é sobre o historicismo. Nenhuma teoria teve um efeito tão corrosivo sobre as certezas humanas como o historicismo. De um modo simples, o historicismo pode ser definido como a crença de que só a história explica os fenômenos humanos. Tudo o que os homens e as mulheres realizaram no mundo são partes de um processo histórico e devem ser compreendidos historicamente. A princípio, dizer que a história explica as coisas humanas parece óbvio, e realmente o é. Mas é um tipo de obviedade que, quando olhada com atenção, esconde sutilezas raramente percebidas. O historicismo demole as certezas humanas. Por exemplo, quando alguém diz que homem que é homem não chora, o historiador mostra o caso de Alexandre de Feras, um tirano do século III a.C., cujo o esporte favorito era cortar os pescoços dos adversários. Só que quando Alexandre assistia a uma representação de uma tragédia, ele chorava feito uma criancinha. E não era só ele. Ulisses, um dos mais famosos valentões da Grécia Antiga, que enfrentou gigantes, tempestades, sereias, mas quando ele viu um velho contar as suas próprias histórias por meio de uma narrativa comovente, ele não aguentou e simplesmente desabou num choro emocionado. Quando alguém diz que o amor de mãe é universal, o historiador mostra a história de Medeia, enciumada porque foi abandonada por Jasão e por isso matou seus próprios filhos para fazer o companheiro sofrer. Ah, mas isso é mitologia, diz alguém. Sim, é mitologia, mas basta olhar nas páginas de jornais que vocês vão descobrir que essa ideia de amor materno não é um instinto natural. As mulheres de Esparta, por exemplo, elas se regozijavam quando os filhos tinham uma morte heróica numa batalha. É difícil para nós hoje imaginar uma mãe alegre ao ver um filho retornar morto de uma batalha, estendido o corpo em um escudo. Então, essa a ideia burguesa de amor aos filhos, né? Ela não é algo universal, tá? As mães, a Medeia pode amar os seus filhos de um jeito diferente. As mulheres espartanas também podiam fazer isso de um jeito diferente. Então, a ideia de que o amor materno é único, igual e universal, ele não é comprovado pelos fatos históricos, né? Então, a ideia é essa, que tudo que é humano, tudo que é característica humana, se explica pela história. O tesão sexual. Ah, mas o tesão sexual é extinto. Os animais também têm o desejo sexual. É uma coisa da natureza e não uma coisa da história. Em parte, isso está correto. Mas, quando a gente olha para a história, a gente vai perceber que bem no começo do século XX, nas cidades europeias, e mesmo aqui no Brasil, tá? As mulheres começaram a usar uma saia um pouco mais curta. E quando elas subiam nos bondes, elas calçavam uma espécie de botinha, um sapato fechado, mas quando elas subiam no bonde, elas mostravam o tornozelo. Isso gerava uma euforia tão grande que muitos rapazes ficavam em vigilância, tá? Só para ver o tornozelo das moças aí. E aquele tornozelo causava um furor intempestivo na mente daqueles pobres rapazes. Existe até um romance do José de Alencar chamado A Pata da Gazela, que conta a história de Horácio,
que viveu nessa época, que era um sujeito fascinado pelo tornozelos e pelos pés das garotas. E o que isso quer dizer então? Quer dizer que a história vai determinando nossas preferências sexuais. Aí, hoje, a canela feminina é mais objeto de um ortopedista do que de um amante fascinado, né? Mas naquela época a canela era o que se tinha e o que despertava desejos sexuais. Então, até as nossas preferências aí, sexuais, elas acabam sendo moldadas a partir de um contexto histórico. E eu vou mais além, até fenômenos que parecem ser naturais, né, biológicos, eles podem ser explicados pela história. Na época da Inglaterra vitoriana, quando as moças aristocratas viam um rapaz bonito, elas ficavam ruborizadas e elas desfaleciam. Geralmente elas desmaiavam quando eram beijadas ou quando sofriam um galanteio muito explícito. Acho que vocês já viram muito isso em filmes, né? A moça toda bem vestida, a moça aristocrata, e ela tem um desfalecimento e ela é amparada por algum rapaz ou por algum serviçal. E o negócio que é impressionante que aquilo não era puro fingimento, né? Elas internalizavam o desmaio. E aquilo acontecia mesmo, né? Tem muitos estudos sobre esse desfalecimento dessas moças. Então, o que mostra o quê? Que a história ela é tão poderosa para desvendar os mistérios humanos que ela é capaz de explicar até um fato que aparentemente parece ser da biologia, que é o caso do desmaio. É justamente todo um sistema simbólico de valores e educação daquelas moças que faziam elas se sentirem mal ou bem, né, a ponto de se desmaiar. Alguém diz também que o bem sempre triunfa sobre o mal, uma frase que é muito usada aí para reforçar comportamentos éticos, né? Tomara que fosse verdade, mas não é, né? Hitler é um dos paradigmas da maldade. Ele realmente foi penalizado de certa forma pelos seus atos, né? Ele viu a derrota, ele passou por uma grande desilusão ao ponto de se suicidar. E ele se suicidou como um derrotado. Ele sabia que os russos estavam vindo aí e não restou outra alternativa a não ser o suicídio. Então, dessa forma, o suicídio de Hitler ele corrobora a frase de que o bem triunfa sobre o mal. Mas tem o caso do Stalin, né? O Stalin era tão mal quanto o Hitler, ou pelo menos provocou a quantidade de mortes similares, e o Stalin ele morreu com 74 anos, vivendo no luxo, admirado e ovacionado, né? Então, no caso do Stalin, o bem não triunfou sobre o mal. Então, isso é que é o historicismo, né? A ideia de que tudo que é humano pode ser explicado pela história. Aí não é mais pela ética, não é muito pela biologia, não é pela filosofia, é a história, é analisar o desenvolvimento histórico, é a chave de acesso ao comportamento humano. E isso tem um efeito, como eu disse no começo da aula, tem um efeito corrosivo, porque isso provoca a dissolução de certezas, né? Já que não existe um parâmetro universal, não existe uma norma universal, tudo é histórico, então tudo fica flutuando dentro de um universo de mudanças.
Parece que falta chão para a gente pensar o ser humano. E isso gerou críticas, né? Uma das críticas a esse pensamento historicista foi desse sujeito aí, o Paul Valéry. É um poeta e filósofo francês que viveu no final do século XIX e na primeira metade do século XX. O Paul Valéry, ele tem uma frase que eu acho extremamente importante para criticar o historicismo. Ele diz o seguinte: a história é o mais perigoso produto que surgiu da química do intelecto. Ela ensina precisamente coisa alguma, pois traz em si todas as coisas e fornece exemplos de todas as coisas. A história, ela consegue nos manipular de uma forma que faz nos acreditar em qualquer coisa. Eu posso encontrar na história exemplos do triunfo do bem, eu posso encontrar na história exemplo do triunfo do mal. Eu posso encontrar na história que a religião é uma coisa boa e posso encontrar na história que a religião é uma coisa ruim. Eu posso encontrar na história exemplos que defendem o comunismo e posso encontrar na história argumentos para criticar esse comunismo. Então, essa multivalência da história foi visto, com uma certa razão, por Paul Valéry, como uma das piores, uma das mais perigosas criações do intelecto humano. E quando ele está falando de história aqui, ele não está falando da história fato, ele está falando da história teoria. Porque quem escolhe os fatos e usa esses fatos para ensinamentos são os historiadores. O Paul Valéry, ele está falando justamente do historicismo. O Papa João Paulo II, ele escreveu uma encíclica, né? E o Papa era muito devoto, muito preocupado com questões espirituais, mas ele reservou parte do seu tempo para fazer uma reflexão crítica sobre o historicismo. E essa encíclica é um documento muito ilustrativo de como a religião vê o historicismo. Eu vou ler a encíclica, me acompanha aí. O historicismo toma como sua tese fundamental estabelecer a verdade de uma filosofia com base na sua adequação a um determinado período e função histórica. Deste modo, nega-se, pelo menos implicitamente, a validade perene da verdade. O que era verdade numa época, afirma o historicista, pode já não sê-lo noutra. Em resumo, a história do pensamento, para ele, reduz-se a uma espécie de achado arqueológico, a que recorre a fim de pôr em evidência as posições do passado, em grande parte já superadas e sem significado para o tempo presente. Ora, apesar de a formulação estar de certo modo ligada ao tempo e à cultura, deve-se considerar que a verdade ou o erro nela expressos podem ser, não obstante a distância espaço-temporal, reconhecidos e avaliados como tais. A crítica do Papa, na verdade, elas são oportunas, né? Pois quando a gente diz que algo só é verdadeiro dentro de um contexto histórico, isso poderia justificar coisas extremamente terríveis. Por exemplo, a escravidão, ela foi verdade dentro de um contexto histórico e já não é mais. A Inquisição, ela foi verdade dentro de um contexto histórico, mas não é mais. Sacrifícios humanos foi verdade dentro de dentro de um contexto histórico, mas não é mais. Tá? Só que isso poderia relativizar, e essa é a maior preocupação do Papa, relativizar a verdade do cristianismo. Porque se a gente levar o historicismo às últimas consequências,
o historicismo é apenas mais uma das religiões que surgiram e podem desaparecer no processo histórico. O historicismo ele perde a sua validade de verdades eternas e se torna apenas mais uma crença que os seres humanos podem alterar de acordo com a evolução histórica. Então, se a gente levar o historicismo às últimas consequências, democracia, direitos humanos, liberdade, tudo isso deixa de ser universal e torna-se apenas criações do nosso tempo. Para o historicismo, o lema é caducidade de todas as realizações humanas. Tudo que os seres humanos fizeram vão caducar um dia. Luiz Fábio. Professor, a minha questão era sobre isso aí mesmo. Seria só para caducar ou seria para manter alguma coisa histórica? Para manter ela em algo assim, criar uma conformidade para aquela situação e manter aquela questão histórica. O senhor colocou aí esses fatos históricos que aconteceu, então seria para deixar ele existindo daquela forma ou para caducar? Eu fiquei na dúvida também nessa questão. Você está falando do historicismo, como que o historicismo pensa sobre isso, Isso, se é só para caducar ou para manter, quer dizer, é algo que não pode ser extinguido. Eu falo, isso pode se extinguir ou não, porque ontem a gente estava num debate sobre a Copa de 2018, quando as mulheres estavam protestando sobre aquela lei que tem na Rússia lá, que o marido pode bater na esposa uma vez por ano, sem deixar fratura, e isso foi utilizado num contexto onde os pais hoje estão castigando os filhos. A gente estava falando sobre violência familiar ontem, num grupo que a gente tem, e trouxe essa questão. E aí eu falo, às vezes a gente utiliza fatos históricos para justificar alguma situação. É cultura na Rússia, não tem nada a ver com o Brasil. Então é isso que eu queria ver sobre a questão do historicismo. É para caducar ou para a gente manter algo? O pensamento historicista ele é um pensamento relativista, né? A verdade ela é relativa a um contexto e a um lugar. Não existe verdade absoluta. Não existe. Cada verdade é produzida em sua época. Então, para um historicista convicto, o fato dos russos baterem nas mulheres era normal dentro da Rússia, porque é a cultura deles. Da mesma forma como os indígenas aqui brasileiros que matavam seus filhos, o infanticídio, né? Existia esse costume em algumas tribos indígenas, era normal dentro da sua época e lugar. Então é o princípio de que tudo é relativo, nada é absoluto. Então o princípio da liberdade, o princípio da liberdade ele é relativo a uma época. Em algumas sociedades a escravidão era regra e era aceita como verdade. Isso provoca o quê? Isso provoca esse assombro que você manifestou com muita propriedade, né? Tem como historicamente a gente dizer que os historicistas estão errados? Parece-me que não, porque o que a história mostra é justamente relatividade das coisas que vão surgindo, coisas que vão caducando, coisas que vão surgindo e coisas que vão caducando. Isso é o que, se a gente olhar para a história, é isso que a gente vai ver. A gente precisa aceitar esse relativismo cultural hoje, né? A questão é essa. A gente precisa aceitar, a gente precisa achar que isso é normal? O homem bater em mulheres na Rússia? Não. Por que não? Porque o historicismo ele dá receita para isso. As coisas podem mudar. Então, mesmo aquele costume na Rússia, ele pode ser alterado.
O costume dos indígenas vamos lá, os indígenas, quando o rapaz ia virar homem, o adolescente, ele passava por ritual, a casa dos homens. Lá eles apanhavam, tinha que ficar sem comer, passava um ritual muito, uma espécie de trote, mas é um trote terrível, né? Aí, hoje os indígenas precisam disso? Não. Eles podem fazer um trote simbólico, porque a cultura, ela não é absoluta. O historicismo também nos ensina isso, né? Olha, tá, os indígenas vão morrer se alterar isso? Não. Tá? As coisas humanas vão sendo alteradas. Então, assim, o historicismo, ele serve também, com esse relativismo, para combater práticas que podem ser vistas como obsoletas aí, tá? Tem lá em algumas tribos, sociedade do Peru, da Bolívia, tinha um costume que quando alguém rouba, ele é levado para o meio da cidade e começa a chicotear o cara, né? Essa ideia que era comum na lei de Talião. Precisa disso hoje? Não. Então o historicismo, com essa relativização dos valores, ele pode servir também para a gente criar normas mais adequadas à convivência humana. E aqui eu trago para vocês, para combater isso, aquele texto do Steven Pinker sobre o iluminismo. Tá? Ninguém gosta de apanhar, de modo geral, né? Nem mulheres nenhuma vai gostar de apanhar, ninguém gosta de passar fome, ninguém gosta de trabalhar exageradamente sem ter tempo de descansar, todo mundo vai gostar do ócio, tá? Ninguém gosta de ser doente, ninguém gosta de passar por extremas privações. Então, assim, existem coisas que podem ser tomadas absolutas, muito embora se alguém de vocês for investigar na história, vocês vão encontrar gente que gosta de apanhar, gente que gosta de passar fome, tá? E gente que gosta de trabalhar exageradamente. Porque a história mostra tudo. A história mostra tudo aí em termos de exemplificação. Aí acaba sendo o quê? Acaba sendo uma decisão política. Acaba sendo uma decisão política. Olha, a história mostra tudo e tudo, mas isso é ruim, tá? Esses trem que mostra, isso é ruim, nós não queremos isso. Então, assim, a única forma de combater o historicismo não é filosoficamente, porque não tem como contestar isso. Eu pelo menos não vejo como uma ideia de como contestar a relatividade histórica filosoficamente, mas a gente pode contestar politicamente, tá? E nesse caso implica o quê? A gente usar a história com moderação, com uma certa responsabilidade, tá? E é isso que eu estou pensando nesse sentido. O fato de a história justificar que nada é absoluto não significa que a gente não possa lutar por ideias que para nós são importantes, mesmo que elas não sejam absolutas e eternas. Mas para nós é importante o quê? Respeito humano, democracia, humanismo. Então tudo isso faz parte da nossa época. Dá para dizer que elas vão ser eternas e universais? Não dá para dizer. Mas é isso. E nesse caso do uso moderado da história, nada melhor do que o Friedrich Nietzsche, né? Nós vamos estudá-lo com mais calma, mas agora eu trouxe para vocês apenas essa frase aqui, né? O senso histórico exagerado, levado ao seu extremo lógico, erradica o futuro porque destrói as ilusões e priva as coisas existentes da única atmosfera em que podem viver. Eu acho que a frase do Nietzsche resume bem as suas inquietações, né? Esse senso histórico exagerado, ele pode erradicar as utopias de futuro. A história, ela pode matar nossos heróis, vamos dizer assim. O senso histórico exagerado, ele é uma espécie de overdose, né? Que
destrói certezas e pode transformar o indivíduo num cínico, porque ela tem um efeito demolidor sobre as nossas referências no passado. Eu vou explicar melhor isso. Com certeza deve ter muitos de vocês que admiram Sócrates, o filósofo, não o jogador de futebol, embora o jogador de futebol também mereça admiração. O Sócrates, só sei que nada sei, o cara que vivia fazendo filosofia, é muito admirado, né? Mas quando se estuda o Sócrates lá, para valer mesmo, tá? Se aprofunda, a gente vai descobrir que o Sócrates era uma espécie de Olavo de Carvalho do século V. Ele formava um grupo de discípulos e esses discípulos queriam acabar com a democracia de Atenas, tá? Inclusive, quando o julgamento do Sócrates foi levado em praça pública e as pessoas levantaram a mão, a maioria dos presentes votou para a morte do Sócrates, porque o pessoal de Atenas estava muito ressentido com ele, porque ele tinha, de certa forma, criado os tiranos que governou Atenas na chamada ditadura dos 30, que foi um período muito difícil na cidade. Saber disso faz o quê? Que o Sócrates talvez deixa de ser o seu herói. A gente cancelou o Sócrates. Aí alguém diz, mas o Aristóteles é legal, tá? Aí o historiador supercrítico diz, o historiador, aquele que defendia a escravidão, que achava que escravo era feito para trabalhar, aí você cancela o Aristóteles, né? Aí você fala, não, o Agostinho, o Santo Agostinho é legal, o cara é santo, não tem como eu errar nessa, tá? Aí vem o historiador e mostra, o Agostinho abandonou sua namorada só porque ela não era de uma família nobre, para casar com uma menina de nobreza. Aí a gente vai encontrar uma série de defeitos no pensamento do Agostinho. Isso que vale para pessoas serve também para ideias. Ninguém passará no funil da história. Isso pode gerar o quê? A desilusão de achar que nada presta, nada serve, nenhuma das teorias que foi feita na história vale a pena ser implementada. Isso que o Nietzsche quer dizer com que erradica o futuro, porque destrói as nossas ilusões, porque as nossas ilusões elas são construídas historicamente. Ninguém cria uma ilusão, ninguém cria uma utopia sem uma certa avaliação histórica. E o senso histórico exagerado, ele destrói isso, tá? Então o Nietzsche achava que, isso aqui ele está criticando o historicismo, que a gente tem que ser muito precavido com o historicismo, com essa ideia do relativismo histórico, e usar a história com moderação. Agora, vocês são historiadores profissionais, eu também sou um historiador profissional, a gente pode saber disso tudo, né? Mas as outras pessoas não estão tão preocupadas com Sócrates, esse ponto. Eles querem apenas parâmetros para viver sua vida. Então, assim, alguém vai ter que estudar história para valer, somos nós, tá? Mas nem todo mundo está preparado para esse senso de história extremamente exagerado. De onde que veio o historicismo? O historicismo, ele é filho do romantismo. O positivismo é filho do iluminismo, que tem uma diferença muito importante entre os dois. E é filho do romantismo alemão, né? Existem semelhanças pontos de afinidades muito importantes entre o historicismo e o romantismo.
Depois eu vou falar sobre esses pontos de afinidade, né? Quem que são os precursores do historicismo? Temos dois importantes. O Jean-Baptiste Vico, né? O Vico, História é uma ciência compreensiva, não existe uma natureza humana fixa, porque a natureza humana ela é construída historicamente. Então, o Vico é um dos precursores do pensamento historicista e a gente já estudou o pensamento do Vico. O Herder, para quem viu o vídeo, percebeu que o Herder ele é um romântico, né? E ele tem uma visão de história bastante singular, né? O Herder quer, até o título que eu dei para o vídeo, a história é como ramalhete, né? Para ele, a beleza da história é justamente a multiplicidade de formas que existem dentro do processo histórico, né? A história é bela porque ela é diferente, porque as coisas mudam. A história é como se fosse um jardim selvagem, né? Tudo ali é bonito. Então as coisas, o Herder tem um princípio de quê? De aceitar o mundo histórico como ele é. Aceitar tudo, guerras, né? Revoluções, mortes, tudo isso faz parte da história. É uma espécie de estoicismo levado às últimas consequências. E o historicismo, vou falar um pouquinho agora do historicismo e o romantismo, né? As semelhanças entre eles. Ambos respeitam a tradição, né? Só que o romantismo ele vê a tradição como um mito, enquanto a história vê essa tradição de forma crítica. Um exemplo de mito do romantismo, o idealismo romântico a idealização romântica do indígena feita por José de Alencar no livro dele Iracema, né? O Petit, eu acho que era esse o nome do indígena, ele é um cavalheiro, né? Ele não é um indígena verdadeiro, é um indígena na cabeça de José de Alencar. E ele viu esse indígena brasileiro como se fosse um cavaleiro medieval. É um cara que respeita a donzela, é um cara educado, é um cara gentil, corajoso. Então, o retrato que o romantismo brasileiro fez do indígena é um retrato mítico, né? Enquanto o historicismo ele aceita a tradição como ela é. Tá? Nós aceitamos os indígenas como eles são, e a gente não procura idealizar esse passado. Esse é um ponto de aproximação, mas é um ponto de distanciamento. Ambos acreditam na ideia do espírito do povo, né? A ideia de que cada povo tem a sua alma. Essa é uma invenção dos alemães. Cada povo tem sua especificidade, cada povo tem sua cultura aí. Só que o romantismo tende a achar que um povo é superior aos outros, né? Valorizar demais o que descamba no nacionalismo, e se esse nacionalismo for exagerado demais, vai descambar em pensamento xenófobo. Aí. Ambos valorizam o passado humano, é lógico. O historicismo gosta do passado, o historiador gosta do passado. Só que o romantismo ele vê o passado com nostalgia, né? O passado é melhor do que o presente. Essa é a característica do romântico. Ele sonha viver na Idade Média. Aí. Ele sonha em ser um cavaleiro feudal. Enquanto o historiador historicista, o passado é apenas mais uma época. O passado não é melhor do que o presente, é apenas diferente. E da mesma forma o futuro não é melhor do que o presente, como pensavam os iluministas. É apenas diferente.
Historicismo é a filosofia do Hegel. Eu vou terminar aqui, tem mais coisas que eu quero falar sobre o historicismo, mas eu vou deixar isso para a próxima aula. Quando eu for falar, antes da gente falar sobre o ranking, eu vou continuar esse slide aqui sobre o pensamento historicista, tá? Então, esse vai ser o último slide dessa aula para a gente refrescar a cabeça, porque não adianta jogar coisas demais na cabeça de vocês sem dar tempo de assimilar. Bom, o historicismo é a filosofia de Hegel. Ambos acreditam que a realidade é racional e pode ser compreendida racionalmente. Esse é o pressuposto básico do pensamento de Hegel. O real é racional e o racional é real. Outra frase famosa: a razão governa o mundo. A gente olha para o mundo, parece que é uma bagunça, parece que não tem lógica, mas o Hegel descobriu a lógica do mundo, que é a lógica dialética. Os historicistas acreditam que existe um sentido da história. Só que existe uma diferença. O Hegel deu sentido para a história a partir de uma categoria filosófica, que é a ideia de liberdade. Ele vai descobrindo lá que a liberdade vai caminhando e a liberdade ela vai se entranhando em instituições. E cada vez que o tempo passa, mais liberdade, mais autoconsciência de liberdade. Isso é uma categoria filosófica. O Hegel usa a filosofia para desvendar os mistérios da história. Os historicistas não aceitam isso, Para os historicistas, é a história que explica a filosofia. Então, o historicismo não vê nenhuma categoria que serve de meta para o processo histórico. Os historicistas eles abolem essa ideia de filosofia história. A história tem sentido? Tem. Quando você estuda o passado, você vê o sentido da história. Mas é um sentido localizado. O Hegel via a história como um livro. Tudo dentro de um livro tem um sentido. Só que o Hegel conseguiu enxergar o final do livro, as últimas páginas. As últimas páginas é o quê? Mais liberdade. Os historicistas também veem a história como livro. Só que é um livro que você não tem as páginas finais. É um livro que vai só até o presente. Você não sabe o futuro da história. Tá? Então o sentido que você dá para a história é o sentido do passado ao presente. E não do passado ao futuro, E então os historicistas eles se separam dos filósofos, falam: olha, vocês estão usando filosofia para explicar a história, mas você está usando uma categoria absoluta, uma categoria fora do tempo, que é a categoria filosófica, para explicar o passado. Nós queremos explicar o passado pelo próprio passado. O passado como ele era realmente sem esses elementos da filosofia. Ficou mais ou menos claro essa diferença entre Hegel e o historicismo? Essa ideia de filosofia da história? A filosofia da história amarra toda a temporalidade histórica. Tá? Presente, passado e futuro. O historicismo ele trabalha na perspectiva presente, passado, sem almejar descobrir o caminho futuro para a história da humanidade. O historicismo ele pode ser interpretado como uma espécie de reação ao pensamento iluminismo. Existem mais diferenças entre os dois do que afinidades. Então, só para lembrar e deixar isso bem evidente, o historicismo, ele, do ponto de vista da história das ideias, ele pode ser visto como um filho do romantismo alemão e uma reação contrária ao iluminismo francês. Eu elenquei aqui alguns pontos que demonstram a diferença entre essas duas matrizes teóricas. O primeiro deles é que o iluminismo valoriza a razão, enquanto o historicismo
enfatiza o peso da tradição nos atos humanos. Você sabe que a tradição ela não é necessariamente racional, né? As coisas que fazemos por tradição, muitas vezes, elas não passam por uma reflexão. Quando você pede bênção para sua avó, isso é uma tradição. Isso não é uma tradição inofensiva, interessante até, mas esse ato ele não passa por uma reflexão racionalizada. Então, a tradição, nesse sentido, ela acaba se contrapondo ou diferenciando da razão. Os iluministas queriam eliminar todo tipo de comportamento humano que não fosse racionalizado. Eles queriam racionalizar as instituições. Os historicistas eles são muito mais abertos a aceitar esses elementos do passado que nós deixamos fluir no presente. É aquilo que nós chamamos de tradição, tá? É a inércia do passado no nosso presente. O iluminismo, ele valorizava a filosofia. Os iluministas se diziam filósofos, né? E foram eles que Voltaire que criou a expressão filosofia da história. A filosofia era a chave para a interpretação da história. O historicismo ele teve um papel muito importante para o conhecimento histórico, porque ele promoveu uma emancipação epistemológica do conhecimento histórico. O que significa isso? Significa que antes do historicismo, a história sempre esteve atrelada a outro campo de saber. Durante o mundo antigo, principalmente no mundo romano, a história ela era um ramo da retórica. Durante a história cristã, a história era um ramo da teologia. E durante o século XVIII, a história era uma espécie de filosofia. A história não era autônoma diante dos outros campos de saber. Pela primeira vez que se propôs que a história fosse um ramo do conhecimento independente, foi proposto pelos historicistas, né? Com o historicismo, não é mais a filosofia que explica a história, não é mais a retórica que explica a história, não é mais a teologia que explica a história. É o contrário. É a história que explica a retórica, é a história que explica a filosofia e a história que explica a teologia. Se nós temos os nossos empregos e o nosso prestígio social como historiadores, isso foi uma dádiva dos historicistas do século XIX, em que o historiador poderia dizer que ele era um historiador, que ele não era um teólogo que estudava história, que ele não era simplesmente um filósofo que se envolvia em assuntos históricos. Bom, outra diferença entre o iluminismo e o historicismo, e essa talvez é a mais importante de todas, é a concepção que ambos tinham de natureza humana. Para os iluministas, os seres humanos possuem uma natureza fixa e essa natureza não é alterável com o tempo. Para os historicistas, ao contrário,
os seres humanos são moldados pela história. Então, um iluminista concordaria com Hobbes e Maquiavel, que diziam que o homem é mau por natureza. Essa seria uma natureza fixa que acompanharia o homem através da história. Os iluministas concordariam com Rousseau, que ao contrário deles diriam que o homem é bom por natureza. Porque para os historicistas o grande segredo das ciências humanas seria justamente encontrar essa natureza humana. Tá? Se ela é fixa, ela pode ser estudada por meio de regras científicas, como acontece no mundo da natureza. No mundo da natureza, um gato é um gato, sempre vai ser um gato. Com os seres humanos, a coisa é mais complicada, mas os iluministas acreditavam que era possível encontrar algo permanente na natureza humana. E esse algo era decisivo para a gente compreender o que é o ser humano. Compreender o que é o ser humano significava descobrir a sua natureza. Os historicistas pensavam diferentes de Rousseau, de Hobbes, de Maquiavel e de outros que tentavam descobrir um elemento fixo na natureza humana. Os historicistas iriam concordar com Raul Seixas, por exemplo, que dizia que o homem é uma metamorfose ambulante. Tá? Eles concordariam com Vico, que dizia que cada época produz um tipo diferente de homem. Um homem que se expressava diferentemente, um homem que pensava diferentemente, um homem que agia diferentemente. E ele não é só questão de tecnologia, dizer que os homens do passado tinham uma tecnologia mais precária. É algo mais profundo isso. É dizer que os homens e as mulheres do passado tinham uma natureza diferente dos homens e das mulheres do presente. Olha, evidentemente, vocês devem estar pensando aí, evidentemente que existem características naturais nos seres humanos que aparentemente são fixas, né? Todos os seres humanos gostam de brincar, o lúdico, né? Diferentes sociedades do presente e do passado, elas têm estratégias de brincadeiras, de diversão, gostam de brinquedos, as crianças brincam, todos os seres humanos choram, todos os seres humanos riem, todos os seres humanos cantam, todos os seres humanos executam algum tipo de dança, né? E tem muitas outras características que são transversais à história. Só que, aí que entra o pensamento historicista. O modo como que cada um desses grupos humanos brincam, choram, riem, dançam, faz amor, não é o mesmo. Isso vai sendo alterado a partir do processo histórico. O riso do século XVI, ele não é o mesmo riso do século XXI. Tem um livro muito interessante que, inclusive, eu sugiro que vocês leiam. O livro chama O Grande Massacre dos Gatos, do Roberto Danton, é um historiador norte-americano. E um dos artigos do livro é sobre os trabalhadores de uma tipografia em Paris do século XVIII.
e, e, e lá na região em que eles trabalhavam, os gatos estavam fazendo muito barulho à noite, estavam incomodando a vizinhança, e o patrão pediu para que eles dessem um jeito nos bichanos. Tá? Eles simplesmente não mataram os gatos. Eles pegaram os gatos, tá? E enforcaram os gatos. Eles fizeram um auto de fé. Eles fizeram uma espécie de tribunal da Inquisição e num beco das ruas de Paris eles enforcaram mais de 20 gatinhos aí. Isso em nós causa uma certa repulsa, mas o Danton mostrou que quando os trabalhadores lembravam disso, eles choravam que dava dor de barriga, de tão engraçado isso era para eles. Né? Tão engraçado foi essa paródia, uma paródia de um enforcamento humano feito com os gatos. Isso indica o quê? Indica que os motivos de risos eles são diferentes. Né? Um humorista da década de 1980 provavelmente não iria fazer mais graça no século XXI. Os motivos do riso se alteram historicamente. Da mesma forma, os motivos do choro, as brincadeiras infantis vão se alterando, até o conceito de infância ele vai se alterando com o tempo. Né? Uma menina de 14 anos no século XVIII aqui no Brasil, provavelmente ela já era mãe. Tá? Hoje, essa menina é uma adolescente, é uma criança e tudo mais. Então, é isso que os historicistas estão chamando a atenção ao dizer que a natureza humana ela não é fixa e imutável. Eles estão querendo dizer que não é o universal que explica melhor os seres humanos, mas o específico, o singular. Até o corpo humano ele vai se transformando com o tempo. Tem um livro do Norbert Elias chamado Processo Civilizador, e esse livro é muito interessante porque ele analisa as nossas maneiras de se comportar, né? Regras de etiqueta, como nos comportamos à mesa, essas regras sociais aí que caracteriza uma sociedade civilizada, né? Civilizada no sentido de controlar melhor os seus instintos. E o Norbert Elias mostra que no século XIX toda casa chique de um burguês ela tinha uma escarradeira. Escarradeira é aquele, para quem nem sabe o que é aquilo que tem nos consultórios dos dentistas, né? E algumas eram escarradeiras de prata, muito chique. Isso significa o quê? Que as pessoas tinham um hábito de escarrar, né? E tinha regras de etiquetas, isso aí um pouco mais atrás, no século XVIII, que dizia que era de bom tom, né, que as pessoas não escarrassem em cima da mesa, usando o forro da mesa para limpar. Então, se isso estava escrito como regra, é muito provável que as pessoas tivessem esse tipo de hábito, né, de escarrar em cima da mesa. Depois, era aconselhável que se escarrasse na escarradeira. E depois, essa escarradeira simplesmente desapareceu. Isso significa o quê? Que o nosso corpo ele está controlando a salivação. A gente não tem mais necessidade desse tipo de apetrecho, porque houve uma mudança corporal. Né? Os nossos sentidos e a nossa biologia, ela, dentro dos limites do razoável, ela vai se adaptando à história. Os homens antigos eles tinham uma habilidade de cheirar muito maior do que a nossa, tá? E provavelmente eles não teriam uma habilidade de ver
como nós, porque onde nós vivemos a gente tem que ver as coisas muito rápido. Cinema é rápido, atravessar uma rua com um carro cheio de carros precisa de um olhar rápido, leituras têm que ser rápidas, então nós treinamos muito a nossa visão. Por outro lado, o nosso olfato ele é desvalorizado, né? Dizem relato que os homens antigos, isso da Idade Média, né, eles conseguiam saber que se uma mulher estava menstruada só pelo cheiro. Então tem vários outros exemplos desse tipo de habilidade que nós perdemos. Então é isso que os iluministas estão querendo dizer com a ideia da transformação do homem com o tempo. O Bruno disse aqui que já leram livros do Norbert Elias na matéria de história moderna. Que bom, né? Porque o Norbert Elias, para mim, é um dos que tem uma análise mais fina, mais interessante. O conceito de processo civilizador, não sei se foi esse livro que vocês leram, ou A Sociedade da Corte, que costuma ser muito usado nessa disciplina para falar sobre o absolutismo, mas o Norbert Elias é um dos grandes nomes da história da cultura. Então, se não existe natureza humana fixa, não existiria direitos universais do homem, tá? Os direitos são históricos. Cada época teria os seus direitos, teria as suas regras, teria os seus princípios. Então, em vez de direitos universais do homem, a gente teria a relatividade dos direitos, ou a relatividade dos valores. Não há nada universal. E esse é um dos maiores problemas do historicismo, né? Relativizar tudo, relativizar as coisas humanas. Se tudo é histórico, se tudo faz parte de uma época histórica, a gente acaba aceitando barbaridades que foram cometidas dentro do processo histórico, porque aquilo faz parte da história, porque aquilo era normal para aquela sociedade. Então, um dos pontos mais criticados do historicismo é justamente essa ideia de relatividade dos valores. Todo mundo critica, mas até hoje ninguém conseguiu resolver isso, porque nós sabemos que na prática os valores são realmente históricos. Eles surgem e desaparecem dentro do processo histórico, né? Com toda a angústia que isso acarreta, mas essa é uma característica da história humana. Nada é fixo, tudo se caduca com o tempo. E outra diferença central entre o iluminismo e o historicismo é central porque é uma diferença que aborda uma visão sobre o tempo histórico, é o modo como cada um relacionavam com as três categorias de tempo que rege o ser humano: o tempo passado, o tempo presente e o tempo futuro. Os iluministas olhavam para o futuro. Eles olhavam para os descendentes e, de certa forma, desprezavam os antepassados. Os historicistas, eles olhavam para o passado. Tentavam olhar para o passado como uma época diferente, como uma época que não era nem melhor nem pior do que o presente. Então,
Já os iluministas, eles olhavam, imaginaram um futuro feliz para a humanidade e um passado triste, né? Um passado de trevas, se a gente lembrar o modo como os iluministas interpretaram o passado medieval. Então havia uma dissonância entre o modo como cada uma dessas vertentes pensava o tempo histórico. Por isso que eu coloquei lá embaixo que os iluministas eram revolucionários. Eles queriam mudar as coisas, tá? E quando eu falo mudar as coisas, é mudar as instituições. As instituições não são boas. O antigo regime não é bom. A igreja católica, do jeito que ela estava, não era boa. Tá? O direito não era bom, os sistemas de governo não era bom. Então era preciso mudar as instituições. E alguns achavam que essa mudança teria que ser radical, revolucionária. Outros achavam que essa mudança deveria ser gradativa, né? Evolutiva. Aí. Mas todos concordavam que era preciso mudar as instituições. Os historicistas, eles eram conservadores. Como eles eram tradicionalistas, eles achavam que as tradições, que as instituições eram boas, que as instituições deveriam ser preservadas, que o Estado era bom, que a nação era boa, que o direito era bom, que a religião era boa. Então, o pensamento historicista que surgiu na Alemanha, naquele momento que a Europa estava vivendo a ressaca da Revolução Francesa, ele era um pensamento conservador. Daí a relação íntima do historicismo com o nacionalismo. Para o historicista, o ser humano ele é tributário do lugar em que ele nasceu e viveu. A nação deixa marcas no indivíduo e essas marcas vão acompanhar esse indivíduo para o resto da vida. Diferente do historicismo, do iluminismo, que é um pensamento cosmopolita. O ser humano é um só, independente do lugar onde ele nasceu. Essa coisa de nação é apenas riscos imaginários que existem nos mapas para separar os seres humanos. Na prática, todos somos constituintes de uma humanidade. A palavra humanidade era mais importante do que a palavra nação. E nós discutimos isso, o humanismo do iluminismo, naquela aula sobre Kant. O iluminismo é francês, de certa forma, ele expressa uma maneira francesa de ver o mundo. O iluminismo corrobora os ideais da Revolução Francesa, os ideais da filosofia de um Voltaire, de um Montesquieu, dos grandes nomes da filosofia francesa do século XVIII. O historicismo é alemão. Ele fundamentou a existência de uma nação alemã. Inclusive, o historicismo foi um suporte para a unificação alemã. E mais do que isso, o historicismo ele acabou sendo um suporte para um imperialismo alemão. Então, além de todas essas diferenças ideológicas entre o iluminismo e o historicismo, existe uma diferença política. São projetos de poder diferenciado. Um projeto de poder francês, expansionista, e um projeto de poder alemão, nacionalista. E cada um desses projetos de poder teve consequências trágicas, o terror da Revolução Francesa e o envolvimento da Alemanha em guerras mundiais.
As ideias, elas não são inofensivas, né? Estudar cultura não é um hobby que a gente faz só porque é legal. O estudo da cultura mostra consequências perniciosas na história humana. Nenhuma ideia ela é totalmente pura, desvinculada das relações de poderes. No mundo real, o poder existe na religião, o poder existe na estética, o poder existe nas ciências, o poder existe na cultura, o poder existe no cotidiano. Quem vai explicar isso de uma maneira muito direta vai ser o Michel Foucault, com o conceito de microfísica dos poderes, né? Ou a ideia de micropoderes, que o poder ele não está separado e concentrado só no Estado. O poder ele está diluído nas instituições e nos comportamentos e nas ideologias humanas. Bom, tá claro até agora essa diferença entre iluminismo e historicismo? Essas diferenças que eu elenquei aí, elas são importantes para a gente entender o que é o historicismo, né? Se a gente deixar de lado os aspectos do iluminismo, a gente vai entender o que é as características básicas do pensamento iluminista. Um pensamento tradicional, um pensamento que valoriza a história, que concebe a natureza humana de maneira mutável, prega a relatividade dos valores, o eixo de interpretação do tempo histórico é um eixo mais voltado para o passado, é nacionalista, é conservador e é alemão. Agora eu vou falar sobre os dois tipos de historicismo. Existe um historicismo realista e existe um historicismo mais relativista. O historicismo realista ele foi representado principalmente por duas grandes escolas. A maior dessa escola é chamada Escola Histórica Alemã. Foi onde que o historicismo surgiu, foi onde que o historicismo frutificou melhor. A outra grande vertente desse historicismo realista é a chamada Escola Metódica Francesa. É o historicismo alemão que se enraizou na França a partir da segunda metade do século XIX. Mais especificamente a partir de 1871, depois que os franceses perderam a guerra franco-prussiana, a França passou a olhar com mais cuidado para a Alemanha e passou a imitar algumas instituições alemãs. E dentre essas imitações foi a concepção de história alemã. Então, essa escola metódica ela vai ser muito importante, porque quando nós formos estudar a escola dos análises, no curso de Teoria da História 3, todo o projeto dos análises ele surgiu contra a escola metódica francesa. Todo o projeto dos análises foi contra esse historicismo realista que na França era chamado de escola metódica, escola do método, né? O método era mais importante. Esse historicismo realista ele era muito próximo ao positivismo. Eu disse para vocês na aula passada que muitos confundem historicismo com positivismo, apesar de serem vertentes bem diferentes entre si. Mas essa confusão ocorre justamente por causa do historicismo realista, que ele tem uma postura mais voltada
para a cientificidade, para a objetividade. Então, em alguns aspectos, ele se aproxima do pensamento positivista. E ele defendia uma postura realista para a história. O que é uma postura realista? É que o método histórico, que os historiadores, eles dariam conta de fazer um retrato real do que aconteceu no passado. Aquilo que os historiadores escrevem em seus livros é um espelho da realidade. A história, ela daria conta, então, de fazer uma análise objetiva do seu objeto. Tá? E como que a história daria conta de fazer isso? Analisando fontes, né? Descobrindo verdade das fontes, fazendo uma triagem, separando as fontes verdadeiras das falsas, tentando compreender filologicamente os termos, o significado dos termos dentro de um determinado contexto. Então, isso filtraria a subjetividade do historiador e daria conta de trazer uma verdade do passado. Daria conta de mostrar, eu vou usar uma frase famosa do Rank, né? Mostrar o passado tal qual esse passado realmente aconteceu. Então é justamente essa pretensão de realismo que vai aproximar historicismo e positivismo, embora eles possuam diferenças substanciais entre si. O positivismo é iluminista, o positivismo é filosofia da história, o positivismo busca leis gerais, busca o geral, enquanto o historicismo rejeita todas essas coisas. Esse historicismo realista, ele era profundamente nacionalista e valorizava a história política da nação, reforçando o papel dos heróis patrióticos e dos acontecimentos considerados fundadores para uma determinada nação. Foram os historicistas realistas que criaram a ideia de uma espécie de biografia da nação. O que é uma biografia da nação? Uma nação, ela nasce, vamos pensar no caso brasileiro, ela foi descoberta, tá? Ela passa por uma certa infância, como foi o Brasil na época colonial, tá? Ela se emancipa, ela deixa de ser criança e se torna autônoma, olha para as outras nações de igual para igual, tá? É uma espécie de emancipação, é a nação completando 18 anos e tirando sua carteira de motorista, podendo votar, é a nação ficando adulta, tá? E a nação tem seus pais fundadores, tem sua matriarca da independência, como é o caso da rainha Leopoldina, que é considerada a matriarca da independência do Brasil, como é o caso do patriarca da independência do Brasil, né, o Bonifácio de Andrada. Então os historicistas criaram essa ideia de que todo mundo, principalmente as crianças, tem que conhecer a biografia da nação, para que, com isso, a criança e os demais cidadãos, eles passam a se identificar com o lugar em que eles vivem. E o lugar aqui não é a cidade, a aldeia, a tribo, não. O lugar é um lugar gigantesco, né? Que é chamado de nação. As nações modernas que ganharam forma no século XIX. É por isso que um dos representantes do iluminismo, do historicismo realista francês, chamado Ernest Lavice,
escreveu isso aí que está na tela de vocês. Se o aluno não se tornar o cidadão compenetrado de seus deveres e o soldado que ama seu fuzil, o professor primário terá perdido seu tempo. Essa frase é muito incisiva, né? Essa frase mostra um tipo de historiador que é bem diferente da visão que nós temos dos historiadores hoje, né? Hoje o historiador ele é basicamente um crítico do Estado. Ele é um crítico das guerras. Ele é um crítico do poder. E nesse momento era o contrário. Os historiadores queriam transformar a criança num soldado que depois estivesse disposto a lutar as guerras da nação. Isso vai ser muito importante para explicar um fenômeno que parece inexplicável. Por que que os jovens foram para a Primeira Guerra Mundial empolgados, cantando alegremente aí? Quando eles entravam nos trens, tá? As mulheres jogavam flores, eles riam, tiravam fotos, como se estivessem indo para uma festa. É justamente porque esses jovens eles foram educados com essa premissa, a premissa da guerra santa para defender a nação. Para quem quer ler um texto de literatura muito crítico sobre isso, sobre a Primeira Guerra Mundial, é um texto que eu trabalhei com os alunos da disciplina de História Contemporânea, é o livro Homens em Guerra, de Andreas Latskus. São uma série de contos que mostra uma crítica a esse nacionalismo ingênuo que marcou a Primeira Guerra Mundial. Em outro livro didático francês estava escrito o seguinte: a guerra, esse flagelo, esse assassinato, tornar-se-ia todavia coisa santa se o estrangeiro, ameaçando as nossas fronteiras, tivesse a intenção de nos tomar a independência. Aparentemente é uma análise moderada, né? A guerra é um flagelo, só que tem aí algumas nuances perigosas. Esse texto foi escrito depois da Guerra Franco-Prussiana, quando os alemães tomaram parte do território francês. Então, é um recado explícito aos alemães, né? A Primeira Guerra Mundial, do ponto de vista simbólico, ela estava começando nessa guerra ideológica que era travada nos livros didáticos. E os historiadores, eles sujaram suas mãos de sangue, tá? Toda aquela mortalidade que nós tivemos na Primeira e depois na Segunda Guerra Mundial, que pode ser considerada uma continuação, aí ela teve a participação dos historiadores, ela teve a participação do historicismo, que convenceu as pessoas a lutar as guerras do Estado-nação. E os historicistas, eles faziam isso não porque eles eram picaretas, porque eles acreditavam mesmo que a nação era o ápice do processo histórico, né? Eles acreditavam no Estado, eles eram hegelianos nesse aspecto aí. Eles achavam que o Estado ele era representativo da maior autoconsciência do espírito aí, do espírito objetivo. Então, por isso que eles defendiam o nacionalismo. Em termos de classe social, né, a maioria desses historicistas alemães, eles trabalhavam para o Estado, né, mais um motivo até para eles defenderem o Estado. E nesse aspecto havia interesses de classe,
evidentemente, como sempre há, né? Embora eles tentassem se mostrar objetivos, neutros, que o historiador pudesse ficar acima dos interesses de classe, evidentemente havia esse tipo de interesse no historicismo alemão, na sua vertente realista. E a outra vertente é chamada de vertente relativista, né? É uma vertente que não tem uma escola nacional, assim, não existe um historicismo relativista de uma escola francesa, de uma escola alemã, mas ela perpassa alguns nomes importantes do pensamento historicista. Um deles é um sujeito chamado Wilhelm Dilthey. Esse é um filósofo, não é um historiador. É o maior filósofo do historicismo. O outro é um sujeito chamado Gustav Droysen. O Droysen é considerado o pai da teoria da história, porque ele foi o primeiro a escrever um livro sobre teoria da história, não sobre filosofia, né, como era comum, mas um livro voltado para essas discussões que agora nós chamamos de teoria da história. Outro nome desse historicismo relativista é um suíço chamado Jacob Burckhardt. Foi professor do Nietzsche e era um dos poucos sujeitos na vida que o Nietzsche admirou até o fim. Bom, os pressupostos desse historicismo realista eram esses, né? Nenhuma época consegue ter a visão completa do processo histórico. A história é como um rio que flui em direção ao futuro. Para os iluministas ou para os positivistas, para os filósofos da história, o historiador ele está em cima da montanha olhando o rio do começo da foz ao nascedouro. O filósofo ele consegue ver o sentido da história, para onde a história caminha, como Hegel fez com a ideia de liberdade, né? E era assim que pensavam os filósofos da história. Os historicistas pensavam diferente. O historiador estava dentro do rio, ele estava sendo levado pelas águas. Então ele conhecia aquilo que ele já percorreu dentro do rio, dentro da história, né? Por meio das fontes era possível reconstituir o trajeto, mas o futuro ele era vedado ao historiador. O historiador não saberia se teria uma cachoeira na frente, se teria momentos de calmaria. O historiador estava junto com as outras pessoas, sendo levado pelas águas da história. Então esse é o sentido dessa expressão, que ninguém tem uma visão completa do processo histórico. A história é um livro escrito, mas as páginas finais ainda não eram escritas. Olha, isso é muito importante porque o historicismo ele repudia a ideia da filosofia da história especulativa no sentido de fazer especulação sobre qual é o sentido da história, qual seria o futuro da história, né? É impossível saber isso porque quem faz esse futuro e quem constrói esse sentido são os homens na história, os homens e as mulheres. Esse sentido ele vai sendo construído aos poucos. Então é impossível a gente criar interpretações que dão conta do futuro da humanidade, como fizeram os filósofos da história. Como Augusto Comte disse, né? O mundo será governado por cientistas, o mundo será governado por uma burguesia industrial. Como Marx disse, o mundo será governado pelos proletários no Estado comunista. Tudo isso, segundo os historicistas, eram especulações sem base científica.
sem base histórica. Tá certo, Samuel. Tá anotado aí seu aviso. Obrigado, professor. O historicismo ele parte do pressuposto que todos os valores históricos e são culturais, né? Então são relativos a uma época e que não há uma única verdade, que há múltiplas verdades produzidas a cada época histórica. É aquilo que constitui, como eu disse há pouco, o maior perigo do historicismo, né? A crença de que cada época produz as suas verdades históricas. Por que isso é perigoso, professor? Porque a gente poderia dizer que o nazismo ele foi uma verdade produzida numa época histórica, né? Que ele tem que ser visto dentro do seu contexto. Cada povo tem direito de escolher suas formas de governo, de que a existência do nazismo, de certa forma, poderia ser legítima. Só para dar um exemplo de um debate que está muito latente nos meios brasileiros aí, tá? Debate sobre o nazismo. Então, o historicismo relativiza as coisas, relativiza até a barbárie, né? E isso, evidentemente, é perigosíssimo, né? Isso é perigosíssimo. Embora nós saibamos que tudo é histórico, né? Que o nazismo se explica pela história, né? Então é uma sinuca de bico que a gente ainda não conseguiu resolver bem essa questão do relativismo histórico, né? Eu tenho uma solução para mim, tá? Que para mim ela é suficiente. Eu não sei se é suficiente para os outros, né? Que a ideia é o seguinte: se tudo é relativo, se tudo é histórico, então os seres humanos têm a obrigação de escolher coisas que não prejudiquem a si mesmo e não prejudiquem os outros seres humanos. Já que não existe verdade absoluta, de que todas as verdades são históricas, que os seres humanos podem construir verdade, então a gente não precisa construir verdades autoritárias, massacrantes e catastróficas. A gente pode usar o relativismo para o bem, vamos dizer assim. Relativismo do ponto de vista moral, tá? A gente não precisa aceitar nenhum tipo de verdade que massacre outro ser humano, tá? Seja de qual povo for. Então, para mim, isso pode ser uma saída para a gente se contrapor a essa ideia de que todas as verdades elas pertencem ao tempo e elas vão se caducar, né? Bom, o historicismo ele tem um legado, né? E um legado muito importante para nós historiadores. Todos nós, de certa forma, somos historicistas. Todas as vertentes históricas têm um pouquinho de historicismo, porque aquele princípio de que a história é que explica os seres humanos, ele é um princípio que foi aceito pela sociedade. Por isso que existem história na faculdade, por isso que existe história no ensino básico e fundamental. O mundo aceitou essa ideia de que a história ela é a chave para entender a humanidade. A história sozinha, a história sem a filosofia, sem a sociologia, sem a teologia, tá? Então, esse pressuposto ele foi um dos grandes legados do historicismo. Mas tem outros que são muito importantes, né? O primeiro deles é que existe uma abordagem diferenciada entre os fenômenos naturais
e os fenômenos humanos. O Vico foi o primeiro a dizer isso, e a ideia básica é que estudar gente é diferente de estudar coisas. Estudar seres humanos é diferente de estudar animais, porque os animais eles não têm uma coisa que é fundamental para os seres humanos: a ideia de cultura, a ideia de símbolos, né? Os seres humanos, eles se matam por símbolos, né? Uma cruz gamada, uma lua em crescente junto com uma estrela, né? Então são símbolos que expressam maneiras de pensar, são símbolos construídos historicamente. Então estudar esses símbolos é diferente de estudar o mundo da natureza, seja a natureza material, seja a natureza animada, como é o caso dos animais. Cada época deve ser compreendida em sua própria perspectiva. Esse também é um pressuposto muito importante para os historiadores, né? Nós evitamos o tal do anacronismo, evitamos olhar uma época com os olhos do presente. Só que toda análise histórica ela é um pouco anacrônica, né? Quando a gente usa um próprio conceito histórico, a gente está sendo um pouco anacrônica. Mas a gente não pode misturar épocas, né? Então esse pressuposto historicista de compreender um contexto, ele foi adotado por praticamente todos os historiadores com as devidas ressalvas, né? O historiador está limitado pelo horizonte de sua época. O historiador, ele não é um super intelectual capaz de descobrir o significado e o sentido da história. No curso de História Contemporânea, a gente estamos estudando o nazismo, né? E eu disse para a turma que uma das perguntas que mais me inquieta é saber se eu vivesse na Alemanha nos anos 30, eu seria nazista ou não. Hoje é fácil para mim dizer que eu não seria nazista hoje, se ele aparecesse. Porque eu já conheço o nazismo, eu conheço o fascismo, conheço todas as suas características e eu saberia identificar, tá, a macrociência que existe nesse tipo de pensamento. Mas nos anos 30 eu saberia? Você saberia? Tá? Essa é a ideia de que o historiador está limitado pelo horizonte de sua época. Muita gente inteligente, na verdade o cara mais inteligente das ciências humanas, lá, o Heidegger, o maior filósofo do século XX, ele caiu no conto do vigário do nazismo, né? Os estudantes foram os maiores apoiadores do nazismo. Professores universitários, em sua maioria, apoiaram o nazismo. Então, estatisticamente falando, era provável que nós fôssemos nazistas no contexto da Alemanha dos anos 30. E é essa ideia da limitação de horizonte de época, né? Nós não conseguimos enxergar a nossa época de uma maneira transparente. A época é opaca para nós, como é opaca para as outras pessoas. E daí a ideia de usar o passado, né? O passado ele amplia os nossos horizontes. Aí, quando a gente se depara com alguma coisa que é estranha para nós, a gente pede ajuda para o passado, né? E a gente vai comparar, olha, esse negócio aqui que é estranho, ele parece esse outro negócio estranho que aconteceu lá nos anos 30. E isso permite a gente enxergar um pouco melhor. Mas na prática,
nós estamos tateando dentro da história como as outras pessoas. O nosso óculos é um pouco melhor. A gente tem, por causa desse passado, mas o historiador ele não está imune a fazer besteiras. Tá? Ele pode cometer todas as besteiras que as outras pessoas também cometem. Bom, o quarto legado do historicismo é a história é uma disciplina com técnicas e metodologia autônomas. A história é uma... Eu não vou dizer que eu não coloquei que a história é uma ciência, porque eu não quero entrar nesse debate agora. Alguns acham que sim, né? Outros acham que não, mas eu usei o termo neutro, disciplina, né? E ela possui técnicas e possui metodologias autônomas. Isso foi um legado do historicismo, um legado importantíssimo, porque possibilitou a história aprofundar a sua investigação sobre a humanidade. E outro legado do historicismo foi chamar a atenção para a ideia de que o passado ele influencia e persiste no presente, seja como tradição, seja como memória, seja como mito, né? A nossa vida ela está permeada de passado. Os nossos nomes são referências ao passado, e até de modo inconsciente, né? Tem uma explicação do espirro que eu acho muito interessante, né? Tem duas explicações, na verdade. Eu vou falar das duas, né? A primeira é de que o Deus te ajude após um espirro, ele se originou da ideia de que os homens e as mulheres primitivas acreditavam que quando se espirrasse, o espírito estava saindo do corpo, né? Então era preciso pedir ajuda aos deuses. E isso foi sendo transmudado no tempo até chegar aos nossos dias. A outra é que durante uma epidemia em que que o espirro era sinal da doença, né? Isso lembra muito bem a nossa época. O Deus te ajude era assim: nossa, você pegou o negócio, que Deus te ajude, né? E daí surgiu esse ritual que nós falamos inconscientemente, né? Sem saber de onde que veio isso. A gente simplesmente, quando vê alguém espirrando, simplesmente diz: que Deus te ajude. Isso é o passado persistindo no presente. Seja qual dessas explicações estiver correta ou não, né? O mais importante é isso. A gente não pensa que não faz uma reflexão racionalizada sobre o que a gente deve dizer após um espirro de uma pessoa. A gente simplesmente repete aquilo que nos foi legado pela história. E se até um simples espirro ele mostra a persistência do passado no presente, imagine as outras coisas, né? Então os historicistas chamaram muito a atenção disso, que existe muito passado no nosso presente, que nós somos basicamente passado. E nesse caso eles diferenciavam dos iluministas que olhavam para o futuro. Críticas ao historicismo são muitas. A partir de agora, praticamente tudo que nós vamos estudar em teoria da história durante aí uns 10, 15 encontros, eu estou falando de teoria da história 3, vai ser críticas ao historicismo, né? Só para adiantar um slide aqui, nós vamos ver críticas ao historicismo por parte do Karl Marx, que vai ser o nosso próximo tema, do Friedrich Nietzsche, que será o tema seguinte, Max Weber, Escola dos Análises e Walter Benjamin.
todas essas vertentes poderosas da teoria da história se constituem criticando o historicismo. De modo geral, panorâmico, né, as principais críticas ao historicismo são, evidentemente, por defender uma história política e nacionalista, de achar que a política é a chave de entendimento das coisas humanas, né? Que o historiador deveria fazer simplesmente uma história política. Hoje o político está muito desgastado entre os historiadores, apesar de ter surgido uma vertente aí chamada nova história política, que de certa forma reabilitou um pouco o estudo do político. O historicismo é criticado por valorizar as ações dos grandes homens e dos empreendimentos militares. O historicismo, isso aqui nem precisamos explanar, né? O elitismo do historicismo, ele foi muito criticado, mas não era um elitismo vazio. Isso é importante vocês compreenderem, né? Por que os grandes homens eles eram valorizados pelo historicismo? É porque era um pensamento hegeliano, de quem fazia história eram os grandes homens. As pessoas comuns, elas não eram relevantes em termos causais de mudança histórica. O historicismo foi criticado por legitimar a ideologia de valorização do Estado, né? Quase todas as teorias da história posteriores são teorias contra o Estado e não a favor do Estado, né? Algumas têm uma relação meio dúbia com o Estado e tudo mais, como o pensamento do Weber, o pensamento do Nietzsche. A própria escola dos análises aí tem uma certa dubiedade, mas ninguém vai defender explicitamente o Estado da mesma forma que os historicistas defendiam. O historicismo é criticado por possuir uma concepção ingênua de fonte histórica, priorizando documentos escritos e fontes voluntárias, né? Principalmente fontes oficiais. Os historicistas, como eles eram institucionalistas, que eles achavam que o Estado era a chave da evolução humana, eles priorizavam uma história do Estado. Daí usar decretos, ofícios, relatórios, livros de memórias de pessoas importantes, de líderes militares. Esse tipo de fonte, evidentemente que ela é importante, só que eles não se abriram para outras fontes que permitem uma análise mais diversificada da história humana, como fez, por exemplo, o marxismo com as fontes econômicas, como fez a história cultural com a análise do imaginário, das representações, como fez a história social para analisar os conflitos entre as sociedades. Então, o pensamento historicista ele era muito precário no sentido de legitimar a constituição de um saber histórico, né? E eles achavam também que as fontes bastavam por si mesmas, que o papel do sujeito na interpretação do processo histórico era um papel pouco relevante. E nós sabemos que é o sujeito que constrói suas fontes, e não o contrário, né? Não o sujeito sendo um reprodutor passivo do que está escrito nas fontes. O sujeito ele seleciona fontes, ele escolhe qual fonte ele vai utilizar na sua narrativa, ele junta uma fonte com a outra, ele faz cortes, né? Ele pode, por exemplo, rejeitar um século inteiro, né, na sua narrativa, simplesmente com uma expressão. Depois disso, tá,
o Brasil passou por um período de grande desenvolvimento econômico. O depois disso pode ser 30 anos. Então, os historicistas achavam que as fontes eles eram primordiais para o conhecimento histórico. Hoje nós sabemos que todo conhecimento histórico tem que estar embasado por fontes, mas o mais relevante é justamente a posição do sujeito, que o sujeito manipula as fontes com base em um propósito narrativo. Isso tudo aí vai ficar bem mais claro posteriormente, nós vamos estudar isso na sequência do nosso curso. Isso aqui é apenas uma antecipação de algumas críticas que foram feitas ao historicismo. E outra crítica é o estimular o relativismo ético e moral, e nós já falamos muito sobre isso, né? Acho que não é necessário explicitar isso novamente. Bom, a crise do historicismo é representada por esses autores que eu já mostrei para vocês. E agora eu vou terminar essa primeira sessão da aula com algumas obras de referência do historicismo. O historicismo deixou legado, deixou obras importantes, né? E eu começo com a principal obra do Leopoldo Ranke, que é a História das Nações Latinas e Germânicas, que é um livro publicado em 1824. Esse aqui é o livro do Mommsen, Theodor Mommsen, é a História de Roma. Esse livro, publicado em 1876, ele foi o único livro de história a vencer um prêmio Nobel de literatura. Isso aconteceu em 1902. Na verdade, não foi o único livro de história a vencer o prêmio Nobel de literatura. A obra do Churchill, também sobre a Segunda Guerra Mundial, também venceu. Mas no caso do Churchill, eu imagino que o prêmio foi mais motivado por razões políticas do que por razões estilísticas. Não foi o caso desse livro do Theodor Mommsen, né? E então imagine o impacto, o prestígio das obras históricas de vencer um prêmio que comumente é dado a obras de literatura. Então, nós falamos um pouquinho sobre a historiografia de Roma a partir do livro do Eduardo Gibbon, História da Decadência do Império Romano. E para quem quer acompanhar essa historiografia, esse livro é uma referência, tá, sobre a civilização romana. Isso aqui não é um livro, como eu disse, não é um livro de um historiador, são do livro de dois filósofos. Um primeiro deles chamado Paul Ricoeur, Ciência Cultural e Ciência Natural. O Ricoeur deixa bem claro quais são as diferenças entre as duas, né? Entre o estudo da cultura e o estudo da natureza. E esse outro é um livro do William Dilthey. Como eu disse, é o maior filósofo dos iluministas. Ele foi aluno do Ranke e ele fez reflexões filosóficas profundas e importantes sobre o historicismo. Esse aqui é o livro do Droyce, né, que eu estava confundindo ali as figurinhas, não estava enxergando direito. E é o livro do Droyce, o Alexandre o Grande, publicado em 1833. E ainda é um dos livros mais importantes para quem quer conhecer a vida do conquistador macedônio. Esse outro livro, chamado A Cultura do Renascimento na Itália, do Jacob Burckhardt, esse livro ele é muito importante porque ele criou um conceito de renascença. O renascimento só é estudado nos livros didáticos porque foi o Burckhardt
que criou o conceito. Isso é muito importante porque a gente pensa que os fatos históricos eles existem independente de escolha. Não, eles não existem independente de escolhas. A maioria dos fatos históricos tradicionais que vocês estudaram no ensino médio, eles foram criados por historicismo. O conceito de contra-reforma, por exemplo, né? Quem criou essa ideia que existia uma contra-reforma católica foi o Ranke, no livro dele A História dos Papas, né? Quem criou a ideia de um renascimento foi o Burckhardt. Quem criou a ideia de que capitanias hereditárias é uma coisa importante para ser estudada na história do Brasil foi um historicista brasileiro chamado Adolfo de Van Hagen. Então, basicamente o ensino tradicional de história ele foi construído a partir de obras desses historicismo. Essa é a diferença entre o estudo universitário da história e o estudo amador. O amador acha que os fatos eles existem naturalmente, né? Que você precisa simplesmente estudá-lo. O historiador profissional ele sabe que aqueles fatos eles são construídos por alguém em uma determinada obra. E aqui vocês já estão conhecendo a origem de determinados acontecimentos históricos. Esse aqui é o Van Hagen que eu falei que foi o responsável por tornar comum o estudo das capitanias hereditárias, né? Foi o principal historiador brasileiro da primeira metade do século XIX, escreveu uma obra imensa chamada História Geral do Brasil. Era uma obra bajulatória do Dom Pedro II. Como quase todas as obras do historicismo, valorizava muito a ação dos grandes homens. E outro grande nome do historicismo brasileiro, talvez o maior de todos, é o Capistrano de Abreu. Não sei se vocês já ouviram falar ou já leram sobre Capistrano de Abreu, né? Ele é responsável por a gente fazer aquele debate sobre se o Brasil foi descoberto ou não pelos portugueses ou pelos holandeses. E esse livro, Capítulos de História Colonial, é uma síntese muito conhecida, tá? e muito influente da história do Brasil. Tá? Nós tínhamos aqui no curso uma disciplina chamada Historiografia Brasileira que trabalhava a evolução da história no Brasil, analisando esses autores que hoje estão desatualizados, mas na época foram importantes na constituição de um saber histórico no Brasil. O historicismo, ele, como todas as coisas que existem na história, elas caducam, e o próprio historicismo foi vítima da história, né? Ele se caducou e surgiram novas vertentes, mas o historicismo, como eu disse, deixou um legado muito importante para nós. Professor, eu tenho uma dúvida. Quando o senhor falou se o historicismo considera a história como ciência ou não, não ficou muito claro para mim. O historicismo, então, considera a história como uma ciência ou não? O historicismo considera a história como ciência, mas não uma ciência como as outras ciências, ou de modo mais claro, né? Porque o positivismo acha que existe apenas uma ciência. E essa ciência ela é inspirada nas ciências naturais, na física, na biologia. É aquele princípio cartesiano do racionalismo, né? Uma ciência que busca experimentação, objetividade. O historicismo vai dizer, olha, esse tipo de ciência não serve para a história. A história é ciência, mas é uma ciência diferente das ciências da natureza. Então, para o historicismo, a história é ciência, mas ela é uma ciência que não se inspira na metodologia das ciências naturais. Aí você vai perguntar para mim, mas ela inspira aonde? Que tipo de ciência é essa? Tá?
é uma ciência hermenêutica. Eu vou falar um pouquinho desse negócio de hermenêutica quando a gente estudar o ranking, tá? Mas em termos mais gerais, adiantando as coisas, é uma ciência interpretativa. É aquele princípio que a história não explica, ela compreende, tá? É uma postura diferente. Mas a sua pergunta é muito pertinente, porque ela retrata esse debate que vai ser muito importante. Até hoje esse debate aflige as pessoas. Será que a história é ciência? Será que a história é uma literatura, é uma narrativa ou não? Os historicistas responderiam: a história é uma ciência, mas não é uma ciência como a matemática, como a física, como a biologia. É uma ciência que tem princípios metodológicos diferenciados aí.